Colônia, parte 2. Eu sou o professor Samuel Fernandes. Bem, nós paramos na parte de extensão geográfica. Os portugueses, eles procuravam muitas riquezas referentes a metais preciosos ao fazer suas expedições marítimas. Então, eles não estavam satisfeitos em permanecer no litoral da sua nova colônia só com gado, plantação de cana-de-açúcar e de algodão. Eles marcaram expedições oficiais à coroa para encontrar esse ouro e esses minérios preciosos, talvez mais, mais adentro do continente sul-americano. Mas essas expedições não obtiveram muito resultado. Já as expedições privadas, que foram feitas por senhores de engenho no século XVII, que tem como os emblemáticos bandeirantes, como nós podemos ver na figura, figuras importantes da história do Brasil. Eles que desbravavam, eles que faziam essas expedições de fato, que tinham o principal objetivo achar metais preciosos, predominantemente o ouro, que foi o que encontraram aqui no Brasil, mas também tinham como objetivo escravizar povos nativos, achar mais indígenas para ajudar na mão de obra e encontrar e desfazer os quilombos. Quilombos eram áreas de resistência dos escravos africanos. Quando os escravos conseguiam fugir dos seus senhores de engenho, eles se refugiavam nesses chamados quilombos. E mais um dos objetivos dessas expedições era encontrar esses escravos refugiados e trazê-los de volta para as mãos do seu senhor de engenho, pois o escravo era visto como um material na época e muito precioso, porque ele te gerava dinheiro com o passar do tempo e te gerava mais escravos com o tempo, quando eles se reproduziam. Ao falar de colonização no Brasil, é muito importante falarmos das revoltas coloniais. Note o termo revoltas. Revoltas são diferentes de revoluções. Todas essas revoltas foram inspiradas, é verdade, na Revolução Francesa, que tinha como os princípios a igualdade, a liberdade, fraternidade, mas nenhuma das revoltas do Brasil conseguiu ser uma revolução. A que chegou mais perto foi a insurreição pernambucana, mas ainda assim não obteve êxito. Então vamos começar pela revolta dos Beckman. Ocorreu no Maranhão, em torno de 1684, contra o monopólio da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. A Companhia de Comércio do Estado do Maranhão era basicamente um conjunto de regras que os exploradores do Maranhão tinham que seguir para pagar os impostos devidos à coroa. E havia alguns fatores que estavam complicando esse comércio e a coroa não parava de insistir, cobrando cada vez mais impostos. Houve algumas secas e esse comércio começou a ruir. E essa revolta veio a partir desse estopim. Já a Guerra dos Emboabas, que ocorreu em Minas Gerais, foi a disputa de interesses pelas minas, desculpe estar errado aqui no slide, minas entre vicentinos e forasteiros. Quando as Minas Gerais foram descobertas pelos bandeirantes, que por sua vez eram oriundos quase todos de São Vicente, a capitania que hoje é o que nós conhecemos como São Paulo, o estado. Quando esses bandeirantes encontraram Minas Gerais e disseminaram a notícia, naturalmente muitos portugueses vieram tentar a sua vida como exploradores aqui na colônia. E eles foram vistos como os forasteiros. Afinal, não era justo quem tinha vindo se arriscar, isso na visão dos vicentinos, claro. Não era justo quem veio para cá se arriscar e correr atrás de achar ouro e ficar nessa incerteza se achar ou se não, se ia vingar ou se não. E
muito fácil quando você sabe que já tem ouro e vem aqui para explorar, né? Então os vicentinos tinham essa convicção de que eles mereciam o ouro que tinham achado, que eles iam explorar aquele ouro, e houve essa guerra, travaram essa guerra por conta dessa convicção. Mas acabou que ela não resolveu nada. Em seguida temos a Guerra dos Mascates, que ocorreu em Pernambuco, que foi uma disputa entre comerciantes e aristocratas. Importante notar que todas essas revoltas que estou antes de falar da Guerra dos Mascates, todas essas revoltas aqui são oriundas da burguesia. Ah, a única que não é a insurreição pernambucana. Isso a gente vai contar já. A Guerra dos Mascates, que ocorreu em Pernambuco, foi uma rixa entre os comerciantes e os aristocratas. Os aristocratas são pessoas que têm reconhecimento da coroa, que são nomeados pelo governador geral ou pela própria coroa como condes, como duques, como pessoas que têm influência política, capitães, coronéis, etc. E os comerciantes são só pessoas que tentaram uma vida ali e veio a calhar que deu certo e eles enriqueceram de certa forma. Então, o contraste que haviam muitos comerciantes ricos em Pernambuco e muitos aristocratas que vieram tentar a vida na colônia justamente porque não estavam lucrando muito na capital. E os comerciantes se sentiam invejáveis, porque eles não tinham esses títulos. E os aristocratas tinham muitas vantagens, muitos privilégios em relação aos comerciantes. E sendo que esses aristocratas muitas vezes estavam sem grana, precisavam de dinheiro emprestado, e esses comerciantes emprestavam esse dinheiro a altos juros, o que endividava cada vez mais esses aristocratas. Então chegou a determinado momento em que os aristocratas estavam bastante endividados com comerciantes, mas ainda assim eles tinham vários privilégios em cima deles. Os comerciantes se revoltaram com isso e houve essa guerra. Ah, depois houve a revolta da Vila Rica, em Minas Gerais. Essa é interessantíssima. Os senhores mineradores que habitavam Minas Gerais tinham que seguir a regra imposta pela coroa das casas de fundição. Afinal, Portugal não era bonzinho e ia te mandar, ia dizer, olha, nós temos uma colônia, você pode fazer o que quiser lá, explorar o quanto quiser e ser o quanto rico você conseguir. Naturalmente, a coroa cobrava impostos. O imposto que era cobrado do ouro, por exemplo, era de 20%, o famoso quinto. Ah, e cada vez mais a coroa portuguesa cobrava mais desse imposto. Queria que os exploradores continuassem explorando cada vez mais, para que o padrão de vida da coroa portuguesa elevasse cada vez mais. E o problema é que, certa hora, a mineração do ouro entrou em declínio, porque, enfim, não é um minério que se renova muito facilmente, não é como cana-de-açúcar que é só plantar de novo que você já tem mais. Então, a mineração do ouro começou a entrar em declínio e a coroa portuguesa não achou isso legal, queria receber mais impostos. Mas o que é de se fazer? Nós estamos coletando menos ouro e menos impostos estão sendo entregues. A interpretação da coroa é: isso é mentira, eles estão explorando mais ouro, mas não estão pagando o quinto. E a coroa foi mais dura, colocou mais fiscalização, exigiu maiores taxas e isso gerou uma revolta enorme. E uma curiosidade interessante é que a expressão quinto dos infernos vem desse imposto. O quinto, que era 20% da mineração do ouro. Então, o senhor minerador normalmente reclamava, quinto dos infernos, que era o imposto que ele tinha que pagar para poder ter o direito de minerar. Existia muita sonegação desse imposto de fato, tanto que a, a suspeita da coroa portuguesa não era em vão.
Mas a verdade é essa, houve o declínio, porque é o tipo de coisa que você acha cada vez menos quando você tem uma mina, e a coroa achou simplesmente que estavam sonegando mais. Agora vamos para as principais revoltas, que são a conjuração ou Inconfidência Mineira, conjuração e Inconfidência Baiana e a insurreição pernambucana. A começar pela Inconfidência Mineira. É interessante notar que os nomes da conjuração e da Inconfidência são Inconfidência é como se fosse uma mentira, como se fosse algo por trás dos panos, é como se fosse uma falta de confiança que por parte dessas pessoas que fizeram a Inconfidência Mineira em relação à coroa. E a conjuração o nome já diz, é uma revolta, uma briga, uma guerra, uma rixa. Enfim, a Inconfidência Mineira ocorreu em torno de 1789, porque em Minas Gerais havia muita miséria, houve declínio do ouro, como nós já falamos anteriormente, e a pressão da capital era cada vez maior. Então, ah, os povos que já viviam muita miséria eram submetidos a condições cada vez piores, e isso levou com que os burgueses da época fizessem essa revolução que tentava a independência e a proclamação da República, para que eles não tivessem mais que pagar esses impostos da capital, para que eles fossem livres para explorar o quanto quiserem. Ocorreu em Vila Rica, Minas Gerais, uma cidade muito bonita, histórica, que tem muita riqueza. Foi liderada, entre outras figuras, a do Tiradentes, que temos retratado na figura à direita. Uma comparação clara com Jesus. Note que o corpo dele está disposto, mutilado, é claro, mas está disposto em formato de cruz, ao lado da cruz de Jesus Cristo. Tiradentes foi endeusado posteriormente por quando se foi proclamar a República, depois do reinado lá. Isso vai demorar bastante para a gente chegar nessa parte. Mas Tiradentes não era assim. Ele foi propositalmente pintado nessa pintura para parecer com Jesus Cristo, pois ele deveria ser uma figura que representasse a República no futuro. Mas Tiradentes era desses burgueses o mais humilde, que era popularmente conhecido, e a imagem dele foi escolhida no futuro para proclamar a República, justamente porque ele era muito popular. As pessoas aderiam ao que ele sentia. Porque, como o nome já sugere, ele era dentista na época, e ele atendia muitas pessoas que tinham necessidades, então ele é uma figura bastante conhecida. A imagem do meio é a bandeira, que é até hoje amplamente, enfim, comemorada por Minas Gerais, se eu não me engano, é até a bandeira de Minas Gerais de hoje, que era o lema da Inconfidência Mineira, que é a liberdade, ainda que tardia, pois a Inconfidência Mineira prometia a libertação dos escravos, lenta e gradual, por meio de um processo legal, mas prometia. Não seria tão natural que uma, uma revolução burguesa fosse reivindicar isso, porque afinal a existência dos escravos era um lucro para esses burgueses, mas eles queriam apoio popular, então eles tentaram isso. E à esquerda temos a imagem icônica dos livros de história que representa a Inconfidência Mineira. Então, a Inconfidência Mineira foi esse movimento burguês que queria proclamar a República para não ter mais que prestar satisfação para a capital, para que eles pudessem
minerar em paz e não ter que pagar o quinto. Foi muito parecido com a revolta de Vila Rica, mas tomou mais força. E tem o icônico Tiradentes, que vai ser escolhido. Ele foi o único. Depois que a coroa reagiu a essa revolta, a essa conjuração, a coroa perdoou vários desses burgueses, só não o Tiradentes, porque dos burgueses ele era o menos abastado, e enforcou ele. A pena dele foi de morte. E, portanto, ele virou esse herói nacional. Não era exatamente antes disso, mas quando a República foi proclamada lá no futuro, ele foi escolhido para ser esse símbolo, essa imagem que, que a burguesia consegue dialogar com o proletariado. Em seguida temos a Conjuração Baiana, que ocorreu quase que 10 anos depois. Ah, e ela também é muito conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Revolta dos Alfaiates porque a Conjuração Baiana tinha, entre muitas outras profissões, a dos alfaiates. Os alfaiates estavam muito envolvidos. Mas o alfaiate é que ele simboliza uma profissão simples, uma profissão do povo, uma profissão que é comum. Então, a Revolta dos Alfaiates tem esse nome justamente para representar que ela foi uma revolta popular. Tanto que você consegue perceber essa marca nas reivindicações e na imagem à direita, em que depois que ela foi detida pelos soldados portugueses, vários negros foram executados, que eram pessoas que estavam numa situação de muita pobreza na época, pois eram ou escravos ou escravos recém-libertados, que era muito raro, inclusive. As reivindicações: a abolição da escravatura, a independência da capital, a proclamação da república e a abertura dos portos. Então a Conjuração Baiana, ela queria praticamente a mesma coisa que a Conjuração Mineira, mas ela teve um apelo popular muito maior. Ela surgiu da população. Conta-se a história de que nas igrejas eram distribuídos panfletos para que as pessoas se engajassem, mas ela sofreu uma dura repressão da capital e não vingou, infelizmente. Por último, temos a Revolução Pernambucana, em 1817. Revolução Pernambucana, eu citei ela quando a gente estava falando do Brasil holandês. Era um movimento emancipacionista que queria separar aquela parte do Brasil holandês do resto da colônia, e ela teve muito do, do apoio popular, e as suas motivações, o que fez com que ela viesse à tona foi a seca de 1816, que diminuiu muito o, o, o quanto você conseguia extrair de açúcar e algodão, que era basicamente o que era explorado ali. A queda do preço do açúcar e do algodão, que além de você conseguir explorar menos por conta da seca, aquilo valia menos, então a situação financeira estava bem crítica, e o aumento de impostos para sustentar o elevado padrão de vida da corte. Então, insatisfeita, a corte, vendo toda essa miséria, ainda queria cobrar mais uma taxa de impostos, uma taxa ainda maior de impostos sobre esses comerciantes, esses, esses senhores, esses exploradores. E o objetivo principal era proclamar a república para não ter que prestar essa satisfação à coroa. Quase obtiveram êxito, o, eram em sua maioria holandeses na época, mas houve uma dura repressão
da capital, porque justamente eles queriam expulsar esse povo holandês da colônia deles. É isso, pessoal. Vamos acabando a segunda aula por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Se você gostou da aula, deixe seu gostei. Qualquer dúvida, deixe na caixa de comentários. Vamos tentar responder todas as perguntas. E é isso. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui.